tanto para aprender cada coisa. A goiabeira, é como qualquer outra árvore. Ela tem uma natureza que só lhe permite produzir aquilo que corresponde à sua natureza. Então, por exemplo, uma goiabeira ou nenhuma outra árvore pode produzir outro fruto que não pertença à sua natureza. Da mesma forma, aqueles que têm a natureza regenerada, que estão ligados na videira verdadeira, não podem produzir outra coisa. É por isso que Jesus disse em João capítulo 15 que é aquele que não produz, né? Então tem alguma coisa errada, vai secar, vai ser arrancado lá porque não está ligado na natureza. Não é porque não faz coisas, não produz no ritmo industrial, é porque não corresponde a uma natureza. Então não está ligado na videira verdadeira, né? Que é Ele. E aquele que está ligado em Cristo, aqueles que estão impregnados da natureza de Cristo, Cristo sendo construído neles, o Espírito Santo gerando o fruto do Espírito na sua vida, ele não tem outra possibilidade a não ser reproduzir aquilo que pertence à sua natureza regenerada, né? Então o da goiaba para a goiabeira não é sofrido, faz naturalmente no silêncio do processo, né? De as raízes lá nos lençóis freáticos extrair a água, os nutrientes, vai pelo tronco, o caule, vai nos galhos e lá explode na ponta do galho da folha e sai a goiaba num processo que ninguém vê o sofrimento, mas vê a goiaba e desfruta daquilo lá e não espera que seja outra coisa a não ser... quando Jesus ele foi entrando na cidade assim, Jerusalém, se não me falha a memória, ele olhou de longe, viu uma figueira, né? Aí disse, eita, figueira, eu acho que Jesus gostava de um figo. Pensou com ele, vou pegar um figozinho, porque Jesus também degustava os negócios assim, bem interessante, né? Peixinho com favo de mel e tal, ele gostava também, degustava, coisa boa. E aí ele chega perto, não tinha, só porque de longe parecia que tinha, né? As folhinhas verdes lá, tudo mais. E era a época, inclusive, ele foi buscar, cadê? Não tinha? Irmãos, o único milagre que Jesus amaldiçoa é este. Todos os milagres de Jesus é para abençoar. O único milagre que Jesus executa é esse sobre essa figueira, por quê? Porque ela demonstrou algo que não de fato tinha, né? É uma aparência. Ela não reproduziu aquilo que pertencia à sua natureza, era infrutífera. Então é algo antinatural. O que eu quero dizer é que nós, se temos essa natureza em nós formada, a maturidade, o fruto do Espírito, nós faremos tudo o que for possível, necessário, para estar alcançando o ser humano em todas as suas demandas, irmãos. Nós entendemos o Evangelho todo, para o homem todo, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, e nós usamos de tudo, não é? Para ver se alcançamos algum, nos fazemos, né, muitas vezes, como Paulo disse, né, nos fazemos de fraco para os fracos, de ignorante para os ignorantes, de judeu para os judeus, para ver se de alguma maneira a gente consegue alcançar alguns e faz de tudo por todos. É o que Paulo fala que ele usava. Eu não estou falando jamais legitimamente, jamais que os fins justificam os meios, não é nesse sentido. Mas estou dizendo que nós precisamos, amados, alcançar o ser humano e restaurar a sua dignidade como ser humano. Não vai dar tempo, né? Não tenho tempo de falar, mas sobre os direitos humanos eu gostaria de falar com vocês, mas não vai ser possível. Os direitos humanos, inclusive, foi criado. Cristãos estavam envolvidos nisso, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, formação da ONU e tudo mais. E falou que o ser humano ele é digno, o ser humano não tem valor. O que tem valor são objetos, são coisas. Isso aqui tem um valor. Entre isso aqui e isso aqui são valores diferentes. E aí eu vou julgar qual deles eu posso descartar, favorecer em detrimento do outro. O ser humano tem a dignidade igual, porque é ser humano, imagem e semelhança de Deus, né? Então a gente restaura, a gente sinaliza, a gente mostra o reino de Deus, que o que é o reino de Deus? É o resgate da humanidade no ser humano, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. O diabo de todas as formas quer destruir essa imagem. Com Deus ele não pode, então tenta destruir a imagem e semelhança de Deus, né? Por toda essa estrutura que a gente tem, de uma estrutura de pecado que a gente vive, né, nesse sistema que a Bíblia chama de mundo, que jaz no maligno, ou seja, sistema corrupto, regido por Satanás e seus valores, onde os homens pisam nos homens, onde os homens oprimem os homens, onde os homens matam os homens, que isso é impensado, por exemplo, na natureza. A natureza não permite, né,
que a mesma espécie ela se devore. E a gente é o único que se devora, né, irmãos? Então, como disse o Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Olha que coisa absurda. E aí a gente propõe, então, como igreja, no entendimento que a gente tem, que nós temos, inclusive, recursos e uma missão de Deus, que é de falar do reino de Deus, de mostrar o reino de Deus, falar apenas não, mostrar o reino de Deus, levar o reino de Deus. É por isso que nós discutimos que igrejas como elefantes brancos são inúteis, né? Igrejas como estruturas arquitetônicas, tudo que a gente consegue conquistar nesse âmbito aqui social, se não serve para reverter para a própria comunidade, para devolver a dignidade, então é uma construção de um império religioso. Não é o reino de Deus em si, porque o reino de Deus usa estruturas para restaurar pessoas e não usa pessoas para erigir e para fazer a manutenção das suas estruturas, porque as estruturas elas não têm finalidade em si. A igreja não vive para si, ela vive para o reino de Deus, não foi isso que nós discutimos, né? Então você tem a instituição religiosa, você tem a igreja e você tem um reino de Deus. São esferas diferentes que, por sua vez, uma serve à outra, porque, por sua vez, uma é maior do que a outra. E uma existe por causa da outra e não tem finalidade em si mesmo, né? E no final, o reino de Deus é que glorifica o próprio Deus, ou seja, o reino de Deus serve Deus. Mas a gente precisa distinguir, só que a gente vive numa confusão doida, chamando instituição de igreja, chamando igreja de reino de Deus, chamando o reino de Deus de instituição. É uma bagunça doida, o povo não sabe, né, de fato, muitas vezes, o que está erigindo, né, e tal. E aí, amados, eu propus então nas congregações locais para que a gente tivesse aquelas ações práticas. Então são ações práticas, né? Estou chegando aqui no final da matéria tentando propor isso, o que a gente faz efetivamente, o que serve, o que serviu para nós todos essas aulas, essas semanas que nós tivemos aqui falando de um bocado de teoria, para fazer isso no final das contas, tentar fazer alguma coisa efetivamente para que isso se traduzisse em um braço de Deus resgatando, né, concretamente, na realidade, não no discurso, não na filosofia, mas indo lá e tirando as pessoas dos seus perrengues existenciais, dos seus apuros existenciais. Então, nas congregações locais, a gente deve interceder por todos, ensinar formando pessoas seus valores do reino, denunciando os pecados pessoais e sociais e fomentando uma vida comunitária que sirva de modelo para a sociedade, o que falamos na aula passada. Hoje eu quero falar, então, a sugestão que a gente pode, nós como igreja, podemos criar, aliás, já tem um bocado aí, né? A gente precisa só fazer com que elas funcionem na lógica do reino de Deus, né? Porque algumas foram criadas, mas entraram numa lógica do império dos homens. Aí não é vantagem, não. Associações e denominações eclesiásticas. A gente chama de para-eclesiástica, tá? Nós temos, a nossa Constituição nos permite, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de ONGs, que nós podemos ter. A igreja não tem ONG, não pode ter ONG, tá certo, irmão? Ela pode ser de alguma maneira administrada por pessoas que participam da igreja, mas a igreja não tem ONG, né? O terceiro setor, se nós tivéssemos a dimensão, irmãos, das possibilidades e das bênçãos que nós poderíamos, né, que nós poderíamos compartilhar com as pessoas a partir dessa estrutura que a nossa democracia, a nossa estrutura, o nosso país disponibiliza, que são as ONGs, nós poderíamos alcançar as pessoas, um braço da igreja, de alguma maneira, né? Então, a gente chama de para-eclesiástica, não é a igreja, mas é algo que pode ser utilizado pela igreja. Então, associações ou denominações eclesiásticas, né? O que a gente pode fazer através dela? Fomentar reflexão e ação comum a respeito dos interesses e problemas regionais, nacionais e internacionais. Eu estou dizendo que ONGs, elas têm a liberdade de atuarem em diversas, mas muitas áreas da sociedade. Você pode ter uma ONG que seja na área, por exemplo, do cuidado de idosos, uma ONG que auxilie lá as pessoas em situação de rua, uma ONG que seja numa área educacional, uma ONG que seja, enfim, tem uma infinidade de possibilidades, né? E nós poderíamos utilizar disso, inclusive, a recursos financeiros. É por isso que eu falei que muitas vezes ele se torna também mais um instrumento do império dos homens, porque quando entra recurso financeiro,
Se o coração não é voltado para o reino de Deus, os benefícios vão chegando e isso perde-se o seu propósito maior, de que é, de alguma maneira, sinalizar o reino de Deus, né? Eu mesmo, alguns anos atrás, com alguns poucos irmãos, nós abrimos uma ONG lá em São Paulo e tal, para reintegração social, enfim, tinha lá o propósito, permanece lá, graças a Deus. Eu saí, que eu tomei outros rumos, né? Mas ficou lá. Essa ONG, graças a Deus, os meninos lá tocaram o barco. Eu falo meninos assim, né? Porque eram bem jovens na época, mas são todos casados com filhos e tal, mas ainda jovens. E continuam lá. O nome da ONG é, inclusive, Ainda Há Lugar, né? Pegaram lá um texto bíblico e tal. E desenvolve lá essa questão da ação social mesmo, tá? Então a gente pode fazer isso, né? Utilizar desses ferramentais da estrutura que nós temos na sociedade para estar estendendo a igreja, né, e alcançando, porque muitas vezes, irmãos, a igreja, como igreja mesmo e tal, ela não chega em alguns lugares, mas em uma ONG, ou através de uma ONG, ou representando uma ONG, a gente consegue muitas vezes ir em locais, porque a igreja em si, por muitos, é rejeitada, o templo, o estereótipo, religião, né? Tem gente que não tem ojeriza, tem asco, né? Tem aí suas rejeições quando se fala de igreja. Mas quando chega um discípulo de Cristo, irmãos, aí as pessoas não resistem, né? Mas muitas vezes esses rótulos aí complicam a nossa vida, porque muitas vezes eles ligam experiências, frustrações e o que está na mídia aí com todas as igrejas. Joga tudo num balaio e fala tudo isso aí e rejeita. Mas quando chega um discípulo de Cristo por outras vias, é a igreja ainda da mesma forma, né? Mas por outras vias, a gente coloca uma nova roupagem nisso, né? Mas o conteúdo é o mesmo, é o amor, é o evangelho, o interesse pelo ser humano, como eu disse aqui, tá? Então a gente pode fazer isso aí com essas para-eclesiásticas, né? Fomentando a reflexão e ação comum a respeito de interesses e problemas regionais, nacionais e internacionais. Como eu disse, a política, ela é algo que a gente vê na Bíblia, homens de Deus, né? Sendo essa ferramenta de Deus. Irmãos, o José de Arimateia foi quem foi usado por Deus, era um cara, né, com influência política, um cara rico, inclusive, né? Tem gente que pensa que o crente é só pobre, né, e que riqueza é maldição. Eu até falo para os irmãos, você acha que dinheiro é problema? Né? Irmão, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu ainda uso esse versículo. Eu falei, não, lê direito lá, não está escrito isso aí não. Mas se você acha que o dinheiro é a raiz dos males, né, então faz o seguinte, no final da aula eu passo minha conta, o Pix, passa todo o seu dinheiro para mim e seja abençoado em nome do Senhor. Não tem problema nenhum. Né? Então, homens ricos, homens influentes, homens intelectuais, homens que têm uma envergadura na sociedade podem ser ferramentas, sim, na mão de Deus, representando a igreja de alguma maneira, para que a gente viabilize o reino de Deus, que chegue nessas pessoas, restaurando as suas dignidades, né? Também coloquei aqui um ponto, ainda com essas para-eclesiásticas, o que nós poderíamos fazer, o que nós deveríamos fazer é contemplar a formação política básica, né, dos estudantes, e que esses encontros pudesse estimular o povo evangélico a tomar consciência do seu papel em relação à vida nacional. Irmãos, isso não vai tirar jamais para um crente maduro, um cristão maduro, a sua responsabilidade com a igreja local, tá certo? A gente limitou muito a nossa vivência, a nossa área de atuação em igrejas locais. Jamais eu vou defender eu não vou estimular, jamais eu vou falar sobre que, olha, a gente não deve, a igreja local não é uma proposta bíblica, jamais. Mas eu acho reduzir muito a ação de Deus apenas em alguns lugares específicos, que são as nossas comunidades de fé, que é uma bênção de Deus, um presente de Deus para nós, essa oportunidade de conviver em família, né? A gente compartilha ali da mesma fé e tal, mas a gente precisa estender, alargar as tendas, como diz aí o Isaías, né? A gente precisa entender que nós precisamos viver a vida do Evangelho na vida, e a gente precisa inclusive dosar e equilibrar isso, porque tem gente que pensa assim, se eu for segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para o templo, e o feriado também, né? A gente inclui feriado também. Então, segunda a segunda e o feriado para a igreja, né? Ali eu vou estar agradando a Deus, servindo a Deus. Não, amados, muitas vezes nós somos muito mais, nós honramos muito mais a Deus, nós somos muito mais espirituais
quando nós deixamos muitas vezes de ir em um dia na igreja para estar sendo igreja na vida de alguém em outros lugares. Então a gente precisa entender essa dinâmica, não é, irmãos? Me lembro, há uns 3, 4 anos atrás, se não me falha a memória, um irmão tinha ficado viúvo, jovem, a menininha lá, enfim, uma história bem interessante em certo sentido, mas muito trágica por outro lado, né? E o cara não ia para a igreja, não ia, depressão, aquela coisa toda e tal. Eu falei, meu Deus, e agora? Preciso alcançar esse irmão, ele não vai vir na igreja nunca, não vem e tal, aquele período de luto, aquela coisa toda. Associava, né, a igreja a sua esposa, porque ele falou para mim, falou, André, como que eu ia para o culto, meu? Todo aquele ambiente e tal, lembrar da esposa e tudo mais, era muito ruim para mim, não conseguia, enfim, e tal. Fui acompanhando ele, eu falei, como que eu posso ajudar esse irmão? Descobri que ele corria, né? Ele corria todas as manhãs lá, fazia um trajeto lá. Eu falei, pronto, eu vou conviver com esse irmão então, aí todo dia eu vou correr com ele de manhã. Deus coloca a gente em cada enrascada, né, irmão? Porque ele era atleta, né? Eu não. O cara corria assobiando assim, ó, peito pra cima assim, parecia uma gazela. E eu no sufoco, o pulmão saindo pra fora. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, onde que eu fui me meter? Será que não é melhor ficar olhando para esse irmão, não? Isso, um dia, 2 dias, 3 dias, aquele dor do lado assim, parecia que tinha tomado a facada do lado, ia arrastando assim e tal. E a gente parava no farol, no cruzamento, ele para não perder o aquecimento ficava lá e eu me segurando. Eu falei, Jesus amado. Mas é isso aqui que Deus quer que eu faça, é o caminho com esse irmão. E aí até na época o pastor disse, rapaz, tem que trazer o irmão para a igreja. Eu falei, não, pastor, eu sou a igreja para esse irmão nessa situação. Ele não vai vir aqui por certo, isso e tal. E essa questão da gente entender, irmãos, que a gente deve ser igreja de Cristo, tanto no templo, né, e também fora dele. Então, uma coisa não isenta a outra, uma coisa não exclui a outra. Elas não são excludentes, pelo contrário, são complementares. Então a gente precisa entender toda essa dinâmica. Então a gente precisa, olha que coisa boa, quando voltar à normalidade, entre aspas, normalidade, como que a gente pode pensar em estar sendo igreja nas escolas, né? Asilos, orfanatos, nas nossas áreas de atuações na sociedade, como que fala? Aquele negócio de bairro lá que tem, que aqui eu acho que não tem, né? Em São Paulo que tinha muito, associações de bairro, ou seja, tá os 007 de Jeová infiltrado em tudo quanto é lugar aí, irmãos, para a gente de alguma maneira abençoar esse povo, né? Então a gente já está trabalhando e pensando aí, vai ter, se Deus quiser, esse ano ainda, algum embrião aqui em Nova Almeida, em nome de Jesus, né? A gente vai estender essas possibilidades aí, e aí a gente precisa pensar mais nisso. A gente também, como associação, aqui tem a associação de pastores, tem as outras associações que tem aí uma estrutura, né, de cristãos. Então, com essas associações, por exemplo, como igreja, muitas vezes a gente tem limitações e rejeições, como eu falei, né? Mas quando tem esse cunho mais social, a gente muitas vezes abre portas, ou as portas são abertas e a gente tem acesso, né? Muitas vezes, como um pastor, um representante de uma denominação, a gente não consegue, mas que as pessoas se armam também, né, irmãos? As pessoas vivem naquela questão de, muitas vezes, já rejeitar de pronto, né, o conteúdo pelo rótulo. Mas olha que coisa interessante. Por essas associações também, nós poderíamos, reivindicar as autoridades, as aspirações legítimas da comunidade. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós precisamos de pessoas cristãs que tenham valores de fato, que defendam a vida e que estejam de alguma maneira representando a sua comunidade, a sua realidade, algum segmento diante daqueles que deveriam representar o povo, entenderam? Né? Então assim, os políticos, pessoas responsáveis que administram a cidade, administram o país, a saúde, a educação, a segurança, enfim, nós poderíamos como cristãos estar reivindicando dessas pessoas, como a igreja, entendo eu, ser um ministério profético. E o que o ministério profético faz? Não sai sujando aí as esquinas de óleo não, irmãos, que é o que eu vejo, né? Vai lá e sai derramando óleo, e derrama óleo do helicóptero, e unge a rua, unge o poste, e declara, e determina, e decreta, e aquela coisa toda, e ora em frente ao hospital. Eu vejo, particularmente, vocês não são obrigados a concordar comigo, como ações pouco efetivas, muito mais romântica, né? André, mas você não tem fé, não? Eu falei, não, eu não estou falando de fé, essa fé. Tem fé que
Eu sou incrédulo com algumas fé mesmo. Eu até perdi a fé em alguma fé que eu tinha, né? Para não perder a fé que eu devo ter. Então, assim, eu acho que a gente precisa ser mais concreto, a gente precisa ser mais efetivo, né? Então, eu não estou falando de profético, de ir lá e profetizar que vai ser bênção, não. Denunciar, inclusive, o aspecto profético, que a gente vê principalmente no Antigo Testamento e no Novo também, não é você falar do que vai acontecer, é denunciar o presente injusto. Os profetas faziam isso, né? Oséias, Amós, o próprio Isaías, enfim, eles denunciavam a injustiça social. E eles denunciavam, inclusive, a questão da própria religião. Então, ninguém escapava dos profetas, nem o rei, nem o sacerdote, né? Ninguém escapava, porque era denúncia de que estava alguma coisa errada naquele negócio lá. E aí, por último aqui, amados, para alívio de vocês, 8 minutos. Tem gente aguardando o caderno na lancheira, na coisa aí, ó. Só calma. Não bateu o sinal ainda não, 8 minutos, viu? Eu coloquei aqui como uma sugestão prática também, para que nós falamos sobre as congregações locais, como nós poderíamos afetar então o nosso entorno através das congregações locais, as associações e denominações eclesiásticas, o que nós poderíamos fazer. E agora eu quero falar do indivíduo, o cristão como indivíduo. Então, qual é a minha sugestão para o indivíduo? Porque a gente sempre coloca no coletivo o negócio, né? Alguém teria que fazer alguma coisa mesmo, André, eu concordo contigo. Alguém tem que tomar vergonha na cara, alguém tem que tomar alguma medida, alguém coisa nenhuma. Eu preciso chamar a responsabilidade para mim como indivíduo, a partir de uma consciência que eu vou adquirindo em Cristo, né? Então, vamos falar de eu, não é de nós, né? Vamos falar das nossas responsabilidades como indivíduo cristão, o que nós poderíamos fazer? Pedir conta às autoridades estabelecidas. Então nós temos, irmão, esse papel. Eu sei que a disposição falta, e às vezes falta até informação, mas nós devemos, irmãos, a vida ela não é fácil para aquele que tem responsabilidade. O negligente, o omisso, ele fala, alguém tem que fazer alguma coisa. O responsável diz, eu preciso fazer alguma coisa, porque Deus me designou para fazer alguma coisa. Aquela história da floresta pegando fogo, né? E o passarinho levando uma água no bico e derramava lá, né? Ia, pegava uma aguinha no bico e derramava lá. Alguém perguntou, o que você está fazendo aí? Você acha que vai alterar isso aqui? Você vai apagar o fogo de uma floresta com essa aguinha no seu bico? Ele disse, pode até ser que não. Pode até ser que eu seja um sonhador, um utópico, né? Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu não tenho nada a ver se de fato eu vou resolver, porque eu nem acredito que eu vou resolver coisa alguma. Eu não sou Jesus, mas eu sei de uma responsabilidade, eu preciso dar uma resposta a partir da responsabilidade que eu tenho de alguma maneira. Vou mudar a vida do mundo, da sociedade? Não, provavelmente não. Mas se eu conseguir resgatar uma pessoa, abençoar uma pessoa, restaurar uma família, nossa, irmãos, não tem preço, isso valeu a pena, tudo, né? Tudo. Eu assisti um filme, eu espero que vocês se interessem por esse filme, A Lista de Schindler, muito conhecido, um dos filmes mais conhecidos do mundo, né? Deve ser, né? Acho que é até em preto e branco ainda, sei lá, não deve ter em colorido. A Lista de Schindler, o que me chamou a atenção naquele filme é o finalzinho dele, né? Vocês sabem que ele era um empresário lá e tal, e ele foi vendendo tudo que ele... assistiu domingo aqui, ó, coisa boa. Ah, Nathalie, assistiu domingão, né? Agora, domingo? É de Deus, não é? Tá vendo? É a confirmação. Os pentecostais é assim. Confirmação, Nathan. É de Deus. Então, é uma bênção. O que me chamou a atenção, então, que o cara resgatou um monte de gente, tal, vendeu, né, propriedade, enfim. Quando ele chega no final do filme lá, né, Nathan, já que está fresquinha a memória aí, vai lembrar. Ele olhou para o carro dele assim, ele falou, eu poderia vender esse carro, poderia resgatar mais tantas pessoas. Ele olhou para o relógio dele assim, falei, esse relógio aqui dava para resgatar mais uma pessoa. Olhou para o anel dele assim, né, uma aliança de ouro e tal, e isso aqui poderia resgatar mais uma pessoa. Então, olha que coisa interessante, irmãos. A pessoa que entende a responsabilidade que tem, ela nunca vai achar que ela já fez o suficiente, né? É o contrário, as pessoas pensam que já fez o suficiente porque elas são irresponsáveis, na verdade. Então a gente precisa entender que nós como indivíduos temos nossas responsabilidades guardadas as devidas proporções, as limitações que nós temos, os recursos que nós temos, enfim.
as habilidades, né? E há uma série de elementos aí e tal, mas nós precisamos ser fiel no pouco, Jesus disse. É no pouco, irmãos. Naquilo que foi 11 mil, não, 1.100 pessoas, né? É isso, Nathan? 1.100 pessoas, então? Obrigado, minha amada, pelas informações. 1.100 pessoas ele salvou. Mesmo assim, ele achou que ainda era muito pouco. Ele nem viu aquilo, nem contabilizou. Ele nem falou, não, já fiz o suficiente. Ele viu que poderia salvar mais uma pessoa, fazer mais alguma coisa. Nós precisamos ter esse sentimento no nosso coração, né? Como cristãos e indivíduos, nós devemos fazer o nosso papel como cidadão, pagando impostos, irmãos. Por que eu falo isso? Porque muitos de nós... a gente compra, a gente fala do pecado de um do outro, corrupção, mas a gente vai lá e dá nosso jeitinho brasileiro, né? Vocês sabem que o cristão no Brasil ele tem um jeitinho, né? Tem assim, justifica e tal. Vou comprar o pirata porque o original é muito caro, né? Não vou pagar esse imposto aqui não, porque isso aqui está muito alto, eu vou pegar o do Paraguai. E eu até um dia disse, né, que tem irmãos que são da cidade celeste, né? E outros são da cidade de leste, falsificados. Assim não tem originalidade no caráter cristão. A gente precisa ter essa consciência cívica, tá certo? É o papel do indivíduo cristão, né? E a gente deve servir com responsabilidade. Então, como igreja, essas são as medidas práticas que eu sugiro para todos nós, né? A gente deve servir com responsabilidade, a gente deve ser um cidadão correto, a gente deve ao máximo ser, irmãos, que o Estado muitas vezes é opressor, que os impostos são injustos, que a gente tem a maior carga tributária do mundo. Eu sei que o nosso Brasilzão não é fácil, cada vez mais esmaga os pobres e cada vez mais enriquece os ricos. Eu sei que esse abismo só vai crescendo e tal, mas nós não temos que ter justificativas, devemos, né, fazer a diferença em todas as áreas da nossa vida. Tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.